Fala galera, tudo bem? Pois é, chegou aí o momento, tô aqui com o grande Geraldo Senna, galera. De antemão já te peço para você se inscrever no canal, curta aí, espalhe pra galera. Vambora, não é não, meu irmão? Pra ser, meu irmão. Tamo junto. Geraldo, seja bem-vindo. Juntos e misturados. Geraldo, uma honra, um prazer tê-lo senhor aqui. Seu não. Nosso programa. Seu não. Seu é a avó de vocês, cara. Só tem 75 anos. Tá novo, tá novo, pô. novo, né? Ainda bem. Vamos lá? Vamos lá. Como surgiu a paixão pelo futebol e pela rádio? Seu É. O primeiro começo, né, naturalmente, quando eu ainda tinha 17 anos, comecei como locutor de serviço de alto-falante. Em Olinda, né, tinha um irmão que era envolvido com o lado artístico, Sim. era figurante da extinta TV Tupi, e ele me convocou primeiramente para ser locutor de supermercado. Posso falar o nome do supermercado? Pode, fica à vontade. Casas da Banha, com 18 anos, onde eu trabalhei 3 anos, e depois me transferi para as Casas e Sendas, onde eu trabalhei 16 anos. E a partir desse trabalho de Casas e Sendas, eu tive um interesse muito grande por futebol, porque o escritório dessa empresa era em São João de Meriti, onde existia também uma rádio, né, Grande Rio, Sim. e ela fazia futebol na época também, e eu fui para lá para trabalhar como apresentador de programa, apresentando primeiro um programa musical que se chamava o Cantinho do Liverpool, né? Só Beatles, só música dos Beatles. Eita. Hoje eu nem me lembro mais as músicas, né? Era moleque ainda. E dali, além desse programa, ainda trabalhando nesse supermercado Sendas, veio outra oportunidade para trabalhar dentro de rádio, aonde surge, primeiramente, o nome de um grande amigo, que daqui a pouco nós vamos voltar a falar dele, que é o J. Santiago, Excelente. que foi chamado nos anos 80 para trabalhar com Zé Carlos Araújo na Rádio Nacional. E ele me colocou no lugar dele em rádio pequena ainda, e sem compromisso nenhum, não tinha assinatura de carteira, tem nada, Sim. apenas por gostar do futebol. E eu comecei ali com narração, mas ainda trabalhando no supermercado Sendas, né? E tive muitas oportunidades para conhecer jogadores, trabalhar em rádio pequena era muito bom, e onde a Sendas eu trabalhei até 1987. Ao sair dali, eu recebi um convite da direção da Rádio Tupi para trabalhar na Rádio Tupi, porque eu já tinha uma experiência de futebol em rádios pequenas e tal. Edson Mauro foi quem me convocou. Me lembro até hoje, numa noite de sexta-feira, eu saindo de um trabalho, aí a telefonista de onde eu trabalhava recebeu um recado: ô, seu Geraldo, tem aqui um cidadão da Rádio Tupi que quer falar com o senhor. Aí era Edson Mauro, tal, conversando. Vem cá, então se apresenta aqui na segunda-feira. O telefonema dele foi na sexta-feira. Na segunda me apresentei lá, e dali dei continuidade ao meu trabalho, né? Excelente. Fazendo um trabalho durante muito tempo, e tive a responsabilidade de comandar programas, além de ter a responsabilidade também de tomar conta de muitas pessoas, né? De João Saldanha e de outros, eu fui responsável há muito tempo. Além de, mais tarde, em 1997, por aí assim, foi quando surgiu o programa Giro Esportivo. Além de locução esportiva, eu fui também chamado para comandar o programa às sextas e domingos, para substituir muitos colegas de Sim. trabalho. E passei a gostar realmente do futebol, de um amor, de uma causa muito grande. Você quer que eu fale do Flamengo, de outras coisas também? Com certeza. Vamos dar continuidade a esse trabalho. Quando eu fui para a Rádio Tupi, eu era torcedor do Fluminense. Gostava muito do tricolor das Laranjeiras, como tenho uma adoração até hoje, mas com o Flamengo eu fiz história, que eu tive que viajar muito com o Flamengo. Vamos começar, portanto, assim. Em 1995, por aí assim foi, eu fui com o Flamengo para La Coruña, na Espanha. O Flamengo foi jogar o torneio Teresa Herrera. E neste ano, Romário de Souza Faria estava saindo do Barcelona. A minha viagem foi com o Ronaldo Castro, um grande locutor esportivo, por sinal, repórter esportivo. E eu chegar lá, ele me apresentou ao Romário, que já estava lá, né? O Romário estava saindo do Barcelona e tal. Tipo, conversa vai, conversa vem. E ficou tudo legal. Só que na volta, inclusive, quando o Flamengo retornou ao Brasil, lá no aeroporto de La Coruña, o Romário fez compras no valor de $2.000 e não podia comprar mais.
Então, ele me emprestou $2.000 para eu comprar como se fosse para mim, comprando para ele. São histórias, né, que a gente tem. Ali começou muitas histórias com o Flamengo. Eu, por causa do Flamengo, com o Flamengo, eu tive que dançar no Caprichoso, dançar assim, no Garantido, ou seja, fazer visita. Porque a imprensa foi para o Caprichoso, fomos para lá, o Flamengo foi jogar lá também, na época do bom futebol, né, jogar amistosos lá, e a gente foi no Caprichoso. Passamos uma noite lá maravilhosa, e no dia seguinte, o pessoal do Garantido foi lá no hotel cobrar a imprensa falando: tá 1-0 para ele, para o Caprichoso, vocês têm que ir para o nosso bloco também visitar. E nós fomos para lá, entendeu? Essas histórias. Aí que eu comecei a gostar do Flamengo também. O Flamengo foi jogar em Itaituba, que é a terra do ouro, não é mais Serra Pelada. Serra Pelada agora está em segundo plano. Itaituba, terra do ouro, em primeiro plano. Inclusive, quem era o mandão lá, o cara era aqui de Marechal Hermes. Entendeu? Eu não sei se ele ainda é vivo, porque faz tantos anos isso. E eu fui sozinho, meus colegas já estavam lá em Itaituba. Aí fui até Santarém, Belém do Pará, apanhei um avião para ir para Itaituba. Só que esse avião era avião de garimpo, meu irmão. Você dentro do avião parecia um Fusca. Falei, pô. Aí foi viajar. Só que dentro do avião, cuidado para minha esposa não ouvir isso aí. Estava cheio de prostitutas. E eu falei, que coisa estranha, hein, rapaz? Mas você passava na floresta, nesse avião, a 200 metros de altitude, mais ou menos, você via só esqueleto de avião lá no meio da floresta. Falei, é ruim de eu voltar nesse negócio aí, pô. Aí fomos para Itaituba, né? Chegamos lá, cheguei lá, os colegas já estavam lá. Na volta eu falei, é ruim de eu voltar nesse negócio. Aí convenci os colegas de trabalho também, que já estavam lá, falei, vamos voltar de barco. Tive que andar 14 horas de barco no Rio Tapajós. Nossa. O pior é que na madrugada você acordava e tinha que ir no banheiro. Você tinha que passar por baixo das redes do pessoal que estava dormindo, andar quase 100 metros, até chegar no banheiro do outro lado, né? Então, isso aí foi fazendo parte de histórias minha com o Flamengo. E outras coisas com o Flamengo que eu participei, eu tive um carinho muito especial. Por isso eu disse, eu torço para o Flamengo e torço também para o Fluminense, pelas histórias. Memoráveis. Né? Isso é muito, muito bom, rapaz. Agora, o senhor falou aí do nosso saudoso João Saldanha. Como é que era o João Saldanha? Na verdade, o João Saldanha, ele gente. não ia para a rádio, ele fazia o programa direto da casa dele. Os comentários, né? Ele comentava direto da casa dele. E certo tempo, ainda pouco tempo que ele passou na Rádio Tupi, ele então veio falar comigo que iria assinar um contrato com a extinta TV Tupi. Aí assinou o contrato, saiu da rádio e tal. E um dia nós estamos em São Januário, ele apareceu lá na cabine para falar, vou ter que fazer a Copa do Mundo na Itália, não queria ir para lá não, porque eu não gosto de estar viajando para muito longe, mas o meu contrato diz que eu tenho que estar presente nos comentários, nos locais dos jogos. Aí eu fui. E acabou falecendo na Itália. Com saudade. Não. Quero ser, irmão. Interessante. Muito interessante. Qual a Copa do Mundo que mais marcou a sua vida? Olha, nem como marcou a minha vida, não como radialista. Na verdade, eu ainda era moleque. Rapaz. 1958, tinha 8 anos de idade, mas 58? Lembro, né? Nos tempos, né? Gilmar, Dessordi, Bellini, Zito, Orlando, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo. Com 8 anos, eu passei a prestar atenção no futebol. Aí eu me lembro, falei, pô, que coisa maravilhosa, né? E depois, né, nós tivemos aí já com 12 anos, o Brasil conquistando o bicampeonato, né? Bicampeonato da Copa do Mundo com 62, né? 62, né? Na Copa de 62. Exatamente. Então, essas são essas coisas que marcam, né? Pô, legal, bacana. Terceiro título conquistado na minha, 1970, né? 70, né? Rivelino, né? Até que mostrei para você, né? Marcou muito aquela seleção? Marcou. E aliás, assim, esses 3 campeonatos foi que marcaram a minha vida como... Agora, muito também se fala, né? Eu tinha 1 ano de idade, foi a seleção de 82, né? E assim, todo mundo ainda fala, né? Caramba, por que aquela seleção não ganhou? Tinha grandes jogadores, né? Assim, eu queria ver com o senhor qual foi o sentimento lá em 82, quando o Brasil perde para a Itália. Se o senhor pode de falar tristeza, pra gente. né? Eu não estava trabalhando no rádio ainda, não. Né? Eu
estava em supermercado. Né? Sim. Mas um momento de tristeza, né? Porque a gente esperava muito gás, muita coisa. Falcão estava na seleção, não estava? Falcão, Zico, Sócrates, tem outro que Toninho, Júnior, Leandro. Não, o Toninho Cerezo. Cerezo. Não, mas ele tinha um apelido, por causa das falhas dele. Toninho Moleza. O pessoal chamava ele de Toninho Moleza, entendeu? Por isso aí. Mas a seleção marcou também. Né? Foi uma pena, porque 1982 seria mais um ato maravilhoso para a gente. Né? Infelizmente não deu. E aí o Brasil foi ganhar em 94, né? Justamente onde o grande protagonista foi o Baixinho Romário. O senhor acabou de falar lá do Romário. Como é que era o Romário? O Romário, rapaz, ele sempre foi o estilo que ele é até hoje. Ele não muda muito, não. Eu comparecia no futebol do Romário, inclusive, até 5 anos atrás, lá no campo do Sintra, na Vila da Penha. Né? Ficava lá com o Ronaldo, irmão dele também, o Mário, uma turma toda, a gente ia jogar bola, mas eu já não estava jogando bola por causa do meu joelho. Então, mas só ficava com essa turma lá. Muita reclamação do Romário, muita briga, inclusive. Normal. Teve um tempo lá que houve uma confusão tão grande que foi envolvido. Havia um cara que era prefeito de Caxias, que o time dele veio jogar com o time do Romário e o negócio pegou fogo. É mesmo? Que loucura. Verdade. Romário de Souza Farias, né? Romário de Souza Farias, mas grande baixinho. Tem algum, assim, o senhor enquanto locutor, tem algum jogo que o senhor viu e não narrou e o senhor falou, poxa, eu queria narrar esse jogo, esse era o jogo que eu queria. Não, eu confesso a você que eu estava satisfeito com tudo que acontecia dentro do rádio, entende? Mas tive oportunidades, inclusive, de trabalhar com muita gente. Eu até, recentemente, eu tive apagado todos das minhas narrações. Parece que sobrou uma do Botafogo e Atlético Paranaense, que eu vou tentar recuperar todas. Né? O Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo ganhou de 2-0 no Milton Santos. Mas futebol, infelizmente, rapaz, o futebol está mudando muito. Antigamente, você passava pela rua e você reconhecia, o torcedor reconhecia jogador de futebol. Verdade. Hoje você não. Você que é narrador esportivo, vou te dizer como é que é o narrador esportivo. Você tem lá goleiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, na sua dificuldade para narrar o jogo, o goleiro, porque você sabe que é o cara que está lá no gol, zagueiro, por exemplo. Bom, aí como é que eu vou? Thuram e André, como é que eu vou saber? Bom, digamos assim, Thuram é mais forte. O André é mais magro. Aí você colocava um do lado do outro assim, mais magro. Meio de campo. Aí o cara fazia a divisão por intermédio de chuteira, por outras coisas. Luiz é cabeludo. Aí você bota ele do lado, cabeludo. Toninho é um cara mais lourinho. Aí você bota lourinho. Para você não perder, entendeu? Porque o time, você conhece os jogadores do seu time aqui do Rio de Janeiro. Mas o cara que está jogando lá fora, os times que vêm de fora para cá, que você nunca viu, verdade, tem que ser por isso aí. E o narrador de futebol, quando você ouve o narrador começar gol, e que ele não para, é porque ele não sabe quem foi que marcou o gol. Aí chega a produção por trás dele, lá pelo áudio dele, fulano, entendeu? Aí, mas isso acontece muito, rapaz, entendeu? Acontece muito essas coisas. Caramba, quando você vê principalmente agora, hoje é mais pela televisão que você vê o jogo, né? Porque ouve pelo rádio. Tá, mas tudo bem. Mas quando o cara demora muito a narrar o jogo, porque o cara narrar o gol, falar quem marcou o gol, aí a produção do cara da televisão fala, fulano, entendeu? Porque o próprio repórter que está lá no campo, às vezes ele não fala pro locutor na hora, mas ele fala para a produção, avisa ele que é fulano. Aí o cara chega, fulano de... Tem isso. Pô, legal. Cara, tem muito isso. Agora, seu Geraldo, o senhor, a princípio, parece que conviveu com um personagem que eu vou realmente falar, Eurico Miranda. Como é que era o Eurico Miranda? E na opinião do senhor, ele fez mais bem ou mais mal ao Vasco da Gama? Não, rapaz, eu entendo que ele foi talvez o presidente principal do Vasco até hoje. Né? Teve os seus erros, naturalmente, se envolveu em muitas polêmicas, mas eu considero o Eurico Miranda talvez o maior presidente da história do Vasco até agora. Em segundo lugar, como eu falei, o Antônio Soares Calçada. Sim.
Mas o Eurico Miranda marcou fase, né? Eu me lembro que ele ligava para a rádio. Ô, Sema, eu estou indo aí para a rádio, hein? Eu tinha que ficar com ele até a hora dele ir embora, apanhar o carrão dele. Caramba, que figura, hein? Que figura. Houve aquele aí, se envolveu numa história aí de um roubo que foi assaltado, né? Que o pessoal até hoje fala daquele assalto, que a gente não sabe onde foi o dinheiro. Se foi para o bandido, foi para o bolso dele, a gente não sabe até hoje, né? Verdade. Apolinho. Saudoso Apolinho. Washington Nunes Rodrigues, grande né? Grande apresentador, grande repórter, né? Nos meus tempos que ainda não tinha intimidade com o rádio, eu já apreciava o Apolinho e muitos outros, né? Sim. Mas o Washington Nunes Rodrigues eu tinha a responsabilidade de substituí-lo nas férias, e quando eu não podia fazer os programas, eu quem fazia o programa para ele. Ele é um grande apresentador de programa, ele tem um respeito brasileiro por todos. Rapaz, fora do futebol, as pessoas, cantores, só viviam lá visitando ele, rapaz, é impressionante. A intimidade que ele tinha com esses caras, ele era uma pessoa. O carisma, né? Que ele tinha. Tem um coraçãozão, né? Que brilhava, né? Era um cara. O Washington Nunes Rodrigues faleceu com 87 anos, né? Agora, dia 15 de maio, inclusive vai fazer um ano do falecimento dele. Você vê, né? Que a gente ficava na casa dele, o pessoal da rádio, final de ano, ficávamos com ele lá. Uma pessoa muito querida, viu? Grande nome ele do rádio. José Carlos Araújo. Muito rico, né? Esse também garotinho, José Carlos Araújo, né? Professor, inclusive. Né? Professor. Ele atuou como professor, parece que no Colégio Pedro II, assim, né? Um dos grandes locutores, né? História de locutores esportivos, né? Carlos, ele tem um domínio muito grande, né? Uma pessoa muito querida, muito amada, mandando sempre um abraço para eles. Gente finíssima. Gente finíssima. José Carlos Araújo. Aí voltei, sou eu, era aqueles bordões, que realmente marcou. O garotinho, existia na época, inclusive, ele como garotinho, um problema assim meio difícil com o Antônio Garotinho, governador. É tanto que Zé Carlos fala, o verdadeiro garotinho, por causa dessa confusão. Entendeu? Agora, por que do apelido Garotinho? Não, aí eu não sei te dizer, não sei dizer, não sei mesmo, né? Mas é muito querido por isso. É por isso, talvez nesse tempo que surgiu os dois, né? O Antônio Garotinho, ele que essa confusão meio assim, meio para lá, meio para cá, né? Verdade. Jorge Cury, só ouvi falar. Faleceu em 1985, né? Isso. Numa viagem, viajando lá para a terra dele, para Minas Gerais. Eu também sou mineiro e faleceu, né? Nasceu onde, senhor? Eu sou de Caratinga, Saí de lá com 5, 6 anos, né? Aí sou cria daqui da Baixada. Da Baixada Fluminense. Luiz Roberto Penedo. Luiz Roberto, grande locutor esportivo também, né? Gente fina também. Porque... Eu ficava olhando quando ele falava assim, o atacante, o outro jogador ia fazer o gol, e ele, na narração dele, ele falou, apertou, mas não acendeu. Aí eu ia dizendo assim, grande, foi meu chefão também, gente muito boa, Luiz Roberto Penedo, meu grande amigo, gosto muito dele, grande locutor também. Bacana mesmo. J. Santiago. José Ascensão da Silva Santiago. Eu não chamo ele de J. Santiago. A primeira vez que a gente se fala sempre, não liga para o outro, é Xoxota Santiago. grande cantor, por sinal. Ele... Amazonense, tá? E a primeira peruca quem comprou para ele, que ele já era careca, quando ele saiu eu falei do supermercado Sendas, foi trabalhar com o Zé Carlos Araújo, eu fui fazer o lugar dele nas rádios pequenas ainda, né? Então eu tenho um agradecimento muito especial, um carinho muito especial por ele. Legal. Né? Pelo carinho que ele tem com a gente. Ele está com 83 anos já agora, né? Mas o homem da peruca, mas cantava muito. Eu já contei uma história para você, eu vou contar agora que nós estamos gravando, na rádio em Caxias, nas apresentações. Ô J. Santiago, agora vamos aí na apresentação, pessoal do auditório, recebendo o nosso carinho, J. Santiago. Aí vinha ele com a roupa maravilhosa, né? Aquela peruca, parecia cabelo natural e tal. Ele cantando, agora chegou a vez de cantar, mulher brasileira. Aí cantava, aplausos do público, aí voltava. Aí eu apresentava outros calouros, pessoal, daí chamava novamente ele, mas com um outro nome diferente, de
Casa Velha. E agora com vocês, Casa Velha! Aí vinha cantar uma música dele, mas ninguém nunca soube que era o mesmo cara. Um certo tempo, ainda gente solteiro, apliquei uma nele, e ele, a primeira peruca que eu comprei para ele no meio do pessoal, ele tirou a peruca. Ele falou, maluco, não tira, rapaz, todo mundo vai saber. Vamos jogar um futebol lá no campo do Volta Redonda. A turma do futebol e tal. Aí chegamos lá, né? Bola vai, bola vem, bola cai. Aí o zagueiro meteu o cacete nele. No que ele caiu, a peruca caiu também. Aí o zagueiro, meu Deus, tem escalpo no cara, tem escalpo no cara. Ô, rapaz, ele era muito historiador. Um certo tempo também, ainda, nós éramos sendas ainda na época, né? O pessoal me chamava de GG, né? Da senda. GG, ele namorava uma menina, eu vou me encontrar com a menina, mas não vou como ela está acostumada, não. Eu vou sem peruca, com a roupa que ela nunca me viu, e vou dizer que eu sou irmão do Jota Santiago, que não pode comparecer porque está passando mal. E ele chegou lá e falou para a menina, Lana, eu sou irmão do Jota Santiago, ele não pôde comparecer porque não está passando bem. E a menina acreditou que não era ele. Muitas coisas, mano, muitas armações. Muita história. Muita história. Agora, seu Geraldo, o senhor falou aí que contou as histórias, né? Como é que o senhor vê hoje o futebol, né, nos dias atuais? O senhor tem acompanhado? Porque assim, o futebol ele mudou muito. Muita coisa. O futebol hoje, você veja bem, a gente já começa a dizer meio de campo. O cara está no meio do campo. Nós fomos de um tempo de Gerson e muitos outros, que você no meio do campo, você lançava a bola lá para a área, para o atacante, para o centroavante e outros que estivessem lá. Hoje não, você está no meio de campo, você atrasa a bola. Oxe, um atraso de bola para lá e para cá, até chegar no goleiro novamente e perde a graça. Não é assim. Esse futebol perdeu a graça. Laterais, né, que hoje praticamente você nem tem lateral quase. Os caras nem cruzam. Eles iam lá para a direita, para a esquerda, cruzavam na área, né, a bola. Hoje não tem mais. Então o futebol não tem mais aquela graça. Está faltando alguma coisa, porque a cultura, na verdade, é a cultura. E a cultura você não pode voltar atrás. Mas o futebol já não é mais o mesmo. Ele perdeu a graça, né? O Gerson Canhotinha, né, grande comunicador, que voltava, ele chegava no meio de campo, foi um dos caras que mais cruzavam bolas para a grande área, né? Hoje você não tem mais isso. Você fica enrolando, toca para lá, toca para cá. O que é isso? O que está acontecendo? Por que isso? O futebol perdeu a graça. O futebol é bola para frente e acabou. Era, não é mais, né? Lateral ia, voltava. Eu me lembro que treinador, o Leão, né, como treinador de futebol, chamava a atenção dos laterais. Eu me lembro do Marinho, que foi do Botafogo também, de outros. Os caras que iam lá na direita, na esquerda, cruzavam a bola para a área. Hoje não tem mais isso. O futebol não tem mais a graça. Ainda voltando sobre as pessoas que você passava, você reconhecia o jogador no meio da rua, né? Passava por ele. Hoje você não sabe. Você funciona pelo Flamengo, você reconhece um, dois só, né? Botafogo, você não sabe nem quem é mais, do Fluminense. Você não reconhece mais o jogador na rua, o torcedor não sabe mais quem. A imprensa, às vezes, você tem dificuldade. O repórter, porque ele cobre o dia a dia do clube, ele está mais acostumado com a fisionomia do jogador, né? Mas o resto você não sabe mais quem é quem, não tem mais graça, não tem isso. E junto assim, né, com essa perda dessa graça que o senhor realmente falou pra gente, tem também o nosso histórico Maracanã, que ao longo dos anos, o Maracanã ele foi assim, se reconstruindo, né? Hoje é um New Maracanã. O número de o que o senhor acha? Torcedores diminuiu bastante. Sim. Não tem mais o número de torcedores dentro do Maracanã. Eu acho que eu já alcancei a torcida do Maracanã, uma base mais ou menos de quase 150 mil torcedores no Maracanã. E hoje esse negócio de cadeiras para lá, cadeiras para cá, né? Arquibancada realmente não tem mais. A nossa geral não tem mais. Não tem, exatamente, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui para o Maracanã, eu estava com 16 anos, 16, 17 anos. Eu me lembro até hoje de um lateral direito do Flamengo, que eu fui ver um Fla-Flu. Assim que eu subi para ir para a geral, foi Murilo. Não sei se ainda está com fôlego de vida, mas morava aqui em Anchieta. Foi um dos maiores laterais do Flamengo, Murilo, eu me lembro.
Ele foi o primeiro cara que marcou a minha história, eu indo para ver um jogo no Maracanã, né? Fla-Flu, vendo Fla-Flu. E hoje você não tem mais isso, cara. Eu era fluminense, né? E eu me lembro que um torcedor do Flamengo jogou a camisa do Flamengo, ela caiu em cima na minha cabeça. E eu levei aquele negócio para casa, comecei a vestir a camisa do Flamengo, mesmo sendo tricolor, entendeu? É, rapaz. Então, histórias do Maracanã. Hoje Tem não tem mais. algum jogo assim legal assim que o senhor foi narrar e ficou emocionado vendo a torcida assim lá dentro do Maraca? Poxa, rapaz, na verdade eu já narrei muitos jogos também, mas eu me emocionei com todos eles, porque eu gostava de ver, independente de torcida, Sim, entendeu? Eu sempre gostei dos jogos. E eu já vi jogo do Maradona. Maradona, seleção da Argentina, Copa América, em Goiás, né? Já fui para lá fazer jogo do Maradona. Ali foi diferente, né? Falei, pô, eu narrando um jogo do Maradona. O baixinho era diferenciado, né? Exatamente. Jogava muito mesmo, assim? Demais, né? Hoje você não tem mais craques. E o craque hoje não pode driblar igual o Maradona, igual o Mané Garrincha e que outros, né? Porque hoje, se você for driblar, o cara vai em cima de você e cacete em cima de você, né? Verdade. Entendeu? Hoje não pode fazer mais isso. Né? E eu queria também que o Se senhor você falasse... fizer isso, o cara chega lá também para te pegar e reclamar com o árbitro da partida e você está abusando. A própria torcida vai para cima de você. Vai pra cima. Mané Garrincha deixava a bola, saía correndo, o marcador dele ia atrás dele, mas a bola ficava. Ele voltava para apanhar a bola. Né? Exato, pô. Legal, bacana. E o Zico, como é que era o Zico? Arthur Antunes Coimbra, Zico, um grande jogador de futebol, fez história no Flamengo. Fez história no Flamengo, né? O senhor chegou, no caso, conhecê-lo pessoalmente? Não, exatamente, já conheci pessoal. Uma vez no campo do CFZ, jogando no CFZ, eu fui para lá para fazer uma cobertura de um jogo pela televisão. Até o Edson Mauro também tinha uns compromissos com a TV e me chamou para narrar um jogo do CFZ lá. E o Zico veio entregar a lista dos jogadores e ele reclamou. Falou, pô, antigamente no meu tempo o jogador ia até a camisa 11, agora o cara já começa com a 25, com a 30, não aguenta. É verdade. Né? Que loucura. Não, mas pois é, por isso que eu falo, né, cara? O futebol até hoje está esquisito por conta disso. Porque Verdade. eu lembro também, até mesmo eu quando eu era moleque, você tinha do 1 ao 11. Quando você via até um pouco camisa número 15 dentro do campo, você achava estranho. E normalmente o cara, assim, quando era de 12 pra lá, você sabia que o cara era reserva. Era reserva. Então, assim, você hoje não. Hoje o cara, por exemplo, ele é 43. O cara já entra como titular. Falei, pô, como é que pode? Fica meio estranho, né? Mas por que isso, cara? Por quê? Qual o problema? E hoje, os caras que são camisa 10, grande parte deles ficam no banco de reserva. De vários clubes. Eu acho até que essa situação é uma situação jurídica também. Só pode ser de empresas. Pô, não dá, rapaz. É uma tristeza isso. O jogador era de 1 até 11 e acabou, rapaz. Né? E hoje não é mais. Não tem mais isso, não tem mais isso. Essa questão também do futebol, hoje em dia, da SAF, né? Não sei se o senhor está acompanhando, mas assim, por exemplo, o Botafogo hoje é SAF, o Vasco era SAF. Mas já reclamou que não tem condições de comprar jogadores. Por quê? Pô, se ele é mantido por uma empresa. Pois e aí? Eu então, não entendi essa, rapaz. Ninguém entendeu até hoje. Então, aí assim, a minha pergunta era até um pouco nesse sentido, né? O senhor é a favor da SAF? O senhor acha que, assim, por exemplo, Botafogo e Vasco, a SAF era realmente a salvação deles? Ou pela experiência do senhor, o senhor acha que se os clubes fizessem um trabalho, né, eles poderiam ficar um pouco livres das dívidas e aí sem contrair a SAF? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por isso que eu digo para você, porque a empresa, o interesse primeiro dela é ganhar dinheiro. É o lucro, claro. Não é um investimento. Um clube não, porque é o prejuízo, né? Como agora, o Botafogo está passando por uma necessidade, está precisando... Aliás, hoje fecha, né? Acho que é hoje que fecha, inclusive o termo de contratação aí. Sim. É a partir de hoje, é hoje mesmo. Então, o Botafogo não está conseguindo contratar. Por que a dificuldade? Porque os clubes, ultimamente, eles são dominados por empresários. Há um acordo entre presidentes de clubes, os demais dirigentes, com empresários,
Porque eles têm que botar um dinheirinho no bolso deles. É. Você quer ser presidente de um clube que financeiramente tem uma dívida enorme com o governo? Você assumir essa responsabilidade? Não, mas o clube está devendo bilhões lá, não sei o quê, mas eu quero ser presidente. É porque há um interesse financeiro que você... Não é por amor, cara, né? Não é por amor, não é por carinho que você quer assumir a presidência de clube. Não tem mais isso. Eu creio até que antigamente, nos anos anteriores, passado, isso existia, né? O amor ao próprio clube. Hoje não tem mais. Verdade. Hoje é muito difícil, rapaz. É muito difícil. Então, há um acordo com empresários, né? Por exemplo, vai trazer a comprar um jogador, eu vou comprar sim, mas quanto é que vai custar? Eu vou pagar tanto. Olha, mas olha, vai ter que tirar um dinheiro aqui do meu bolso, nessa parada aqui, porque senão eu não vou. Aí o empresário, né? Eu acho até que na hora de convocar a seleção brasileira, existe um acordo entre CBF, empresários e patrocinadores para contratar jogadores que você nunca ouviu falar. Nós trabalhamos no esporte e às vezes temos dificuldade. Falei, pô, esse cara aí, não me lembro quando ele saiu daqui do Corinthians, quando saiu do Flamengo, quando saiu do São Paulo, o que está fazendo lá fora? Aí vem um cara para cá e não joga nada, pô. Aí, mas por que foi convocado? É porque existe uma parte financeira. É claro que o treinador de seleção brasileira, de clubes, eles não vão ficar declarando essa história. Verdade. Mas aí tem a ver um acordo entre o próprio treinador e o empresário do jogador. Fulano, convoca o fulano de tal. Por quê? Pô, nós podemos convocar jogadores que estão atuando só aqui no Brasil, cara. Independente, para ter resultado ruim, é preferível ficar com os caras aqui onde a torcida tem mais um carinho especial, tem um amor, né? E isso não está existindo mais. Verdade. Não está existindo. Inclusive, a minha próxima pergunta ela está com relação à seleção brasileira mesmo, né? Assim, o que o senhor acha da seleção brasileira hoje em dia? Porque, assim, eu particularmente, o que eu acho, né? O que eu sinto é que o torcedor brasileiro, ele já não é tão fã da seleção brasileira assim. Não é muito, não. Eu, assim, particularmente eu, né? Eu, assim, não assisto mais jogos da seleção brasileira. Até digo pro senhor, a última Copa do Mundo que eu, assim, me emocionei de fato foi a de 94, que pra mim foi a última grande Copa do Mundo. Aí o senhor pode falar assim, mas pô, André, teve 2002 que o Brasil ganhou. Pra mim, tecnicamente, foi uma Copa muito fraca, né? Mas, assim, pra mim, a última grande Copa... Esqueci o nome dele agora, o treinador. Qual treinador? Da seleção brasileira. Dorival Júnior. Dorival. Rapaz, a gente não tem mais um carinho especial, não tem por seleção brasileira. Seleção, quando joga, antigamente, quando marcava um gol, foguetório. Sim. Né? As ruas pintadas. Hoje não tem mais isso. A mesma coisa que nada, está com silêncio, tudo calado. Porque o torcedor não tem mais o carisma pela seleção brasileira. Há um interesse muito grande em tudo isso que a gente já comentou aí. Sim. Né? Acordo do CBF, empresários e outras coisas aí que deixa o torcedor muito triste. Né? Eu acho que também o número de jogos excessivos, né, da seleção brasileira hoje em dia faz até com que o próprio torcedor ele se afaste, porque assim, são muitos jogos. Nós não temos nem treinador ainda, né? Não. Essa seria a minha pergunta agora, né? Porque eu lembro que antigamente, assim, os jogos da seleção, eles eram raros, não eram, assim, não tinham tantos jogos. Então, assim, quando tinha o jogo da seleção, você tinha todo aquele, caramba, o jogo do Brasil, vamos lá, vai passar. Hoje não, a seleção brasileira joga toda hora. Então, assim, é um saco. E o futebol é muito ruim, é muito pobre. Entendeu? E aquilo também que o senhor falou, a identificação você não tem, né? Mais uma. Por quê? A torcida brasileira não tem mais identificação com a seleção brasileira, muito em função também dos jogadores. São os caras que você nem conhece. Por último, você já tinha um carinho pelo Neymar, que nem está jogando mais, não sei se ele vai voltar. Parece que o futebol agora, a próxima partida do Santos está prevista até que ele relacionado, eu acho. Mas vamos ver se vai dar, né? né? Isso aí, tudo isso aí. É o carinho que você não tem mais. Jogadores que chamavam a sua atenção. Verdade. Hoje não tem mais, rapaz. Mas, então é o que a gente diz, treinador de seleção brasileira, que é comandado pela CBF, naturalmente, procura convocar, mas não vai poder também. Pegando o gancho. Jogadores aqui que atuam pelo Brasil. Tudo bem, você tem o Vinícius Júnior, que atua lá fora. Isso. Outros aí tudo bem. Mas os caras que você nunca ouviu falar, rapaz, então... Convoca alguns jogadores aqui do Brasil, porque a torcida quer isso.
Né? O cara está acostumado. Carlos Ancelotti, Jorge Jesus, Pep Guardiola. Qual deles seria? Eu só digo o seguinte, não adianta você contratar esses treinadores com os jogadores que já atuam ruins lá fora, né? Mas eu preferia ainda o Jorge Jesus. Eu prefiro ele. Também sou nessa Até linha. pelo carinho que ele tem Sério? com a torcida brasileira. Sim. E assim, foi um cara que realmente fez história, né? Exatamente. Não que o Ancelotti não tenha feito, Sim, porque é. vira e mexe o cara tava numa batida aí de poder ganhar a Champions League direto. Mas assim, cai muito nisso que o senhor realmente falou. Eu acho que o JJ já tem uma identificação com o torcedor brasileiro. Já conhece também, né? Então, assim, eu acho que seria facilitado. Agora, digamos uma coisa, em caso de não vir um treinador que atua, um treinador estrangeiro, aqui, treinador brasileiro, quem você é? Abel Ferreira. Abel Ferreira, né? Abel Tira ele do Palmeiras. Cara, mas sabe que eu não sei se o Abel também, de repente, aceitaria lá esse convite? Não, porque, exatamente. assim, é um convite muito de risco. É. Né? Claro que assim a gente está supondo. Ele né? também A gente já não tá- sofreu muitas críticas do Palmeiras, né? Sim, Sim, e assim, sim, vem sim. realmente Então tá sofrendo ainda. Ainda tá Sofrendo sofrendo. ainda. Então, assim, eu não sei, cara. Por isso que, assim, esse assunto de técnico da seleção é um assunto bem delicado. E eu digo uma coisa para você, que treinador não ganha jogo. Quem ganha? Quem está atuando lá no campo. Quem marca gol, quem está atuando no Mas campo. o Verdade, senhor- tem isso também. Mas o senhor acha que o treinador realmente, assim, ele não pode contribuir com pelo menos 40%? Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente está pegando agora a trajetória do Felipe Luiz. No último jogo, né, fez uma lambança, poupou o time do Flamengo, Para né? jogar sofreu- brasileiro. que para mim é uma exatamente. bobagem. Não era para Não ser era assim, pra não. poupar. Aí eu também critico Sim, ele, porque não sim. era para ser isso. Aí, voltando aqui, porque assim, o Felipe Luiz, né, tirando esse jogo, ele vem fazendo um belo de um trabalho, coisa que o Tite, né, que Foram era 27 jogos sem perder. sem perder. Entre E assim, vitórias e empates, Isso. 27 jogos e sem o perder. Flamengo vinha jogando, convencendo, ganhando e com futebol vistoso, bonito. Então o senhor acha que não tem dedo do técnico ali, pelo menos 40%? Não, a gente fala assim, mas a gente sabe isso, cara. Tem assim, tem que saber montar um time, né? Tem que saber, com toda certeza. Não ganha jogo é uma forma de dizer, porque não está lá em sim, campo claro. jogando. É. Mas tem que saber montar realmente um time. E às vezes você faz uma substituição que não era necessária. Eu digo até na escalação, já começa a escalação errada, entende? Mas aí é que eu digo para você, a direção do clube, fulano, escala o fulano aí, porque o empresário, entendeu? Tem essa história. Aí O atrapalha. treinador não vai falar isso, vai ficar falando, que pode prejudicar. É igual o treinador quando é mandado embora e não recebe o salário dele. Porque ele não coloca na justiça, porque mais tarde ele pode ser recontratado. Para ele pode ser recontratado. Sim. Então são essas coisas, rapaz. Teve recentemente, né, um certo embate sobre o clássico Flamengo e Vasco, que vai ser disputado, acho que no dia... Vai ser agora, esse mês, eu não tô Ele não me seria no recordando aqui, Maracanã, não vai ser no Maracanã, porque tem um culto, né, o religioso no Maracanã. Tá? Da Yurd. Tá alugado, Zayud, né? Isso. Já fica sabendo dessa história Isso. aí, porque então vai ser. Então, Sim. e agora não sabe ainda onde vai Então, acontecer. mas né? a questão, assim, mas o Vasco estava querendo levar o jogo para São Januário, né? Não, também não vai poder. Não, mais. sim, É, aí eu exato. tava querendo saber Sem da condições. opinião Por falta de- do senhor, né? Se o Vasco, ele, assim, ele tem essa segurança, né? Se ele realmente é merecedor. Quer dizer, de repente a questão não é nem merecimento, né? Se ele tem direito, né? Se ele realmente pode. O que o senhor acha de um Vasco e Flamengo em São Januário? Entendeu? O senhor acha legal? O senhor acha que tem condições? É porque antigamente você tinha clássicos fora do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares. Mas agora a violência também está muito grande. Entre torcidas, principalmente, né? Verdade. Então, digamos que o Vasco consiga fazer o jogo dele em São Januário. Se houver um problema que vai acontecer, brigas entre torcidas, e houver uma causa assim, de muitas mortes, a direção do Vasco, com certeza, ela vai ser penalizada por essa história pelo governo do Rio de Janeiro. O governo vai dizer que era contrário a essa situação. Então, como não vai ser no Maracanã, São Januário sempre teve confusão.
Sempre teve confusão. Inclusive o último Flamengo e Vasco lá em São Januário, né? São Januário foi interditado, não sei se o senhor lembra, né? Foi 1-0 Flamengo e aí a torcida queria invadir o campo, jogou bomba, teve uma confusão. Evitar, né, essa situação. Você viu o jogo do Fortaleza lá, que morreram 2 torcedores lá? Lamentável, né? Um jogo que nem terminou o segundo tempo. Jogadores saíram correndo. Entendeu? Esse jogo eu não vi, eu só acompanhei realmente hoje, né? Sabendo assim, eu falei, caramba, aí nem 2 torcedores tinha mortes, né? E tem o jogo também do Internacional, também, um jogo de muita confusão, porque a torcida realmente, aquele que é torcedor, ele fica com medo de ir para o estádio. Verdade. Porque ele vai, às vezes, com a família dele, leva os filhos, né? E ele vê muita violência, ele pode sofrer consequências. O cara que pratica a violência não sofre nada, mas o cara que é o torcedor apenas sofre consequência de tudo isso aí. E isso faz com que o torcedor não vá... Eu só diria o Vasco e Flamengo, no caso o mando de campo do Vasco, se não puder jogar aqui no Rio de Janeiro, isso depende ainda, né? Escolha Brasília, lá para jogar lá em Brasília, Mané Garrincha, pô. Que é um belo de um estádio, né? Porque a gente, quando vai para o estádio ver o jogo, a gente nem pode mais com a camisa do Não, você não pode ir, entendeu? Para evitar problemas, uma violência. Eu acho que essa questão também lá da violência, e aí é um ponto que eu concordo muito lá com o senhor, mas eu acho que com relação a essa questão de torcida, né? Eu acho que, assim, a polícia, ela conseguiu, de uma certa forma, controlar isso um pouco. Eu acho que, assim, quando os caras marcam briga, por exemplo, 30 quilômetros lá do estádio, eu acho que o que está afastando mesmo hoje o torcedor dos estádios, eu acho que é a violência no sentido geral da coisa. Mas é isso mesmo, porque o Rio de Janeiro está vivendo uma guerra, assim, desenfreada. Por exemplo, a gente que mora aqui na Baixada, né? Para ir para o Maracanã, ou você pega uma linha vermelha ou uma Avenida Brasil. Um jogo que assim, por exemplo, começa às 9h30, o jogo vai terminar às 11h30. Eu, sinceramente, não volto mais. Assim, eu não vou mais nesse jogo, porque como é que você vai passar pela Brasil, pela linha vermelha, 11h30, meia-noite? Ou você vai ser assaltado, então, sabe? Muita dificuldade, então. E é nesse ponto que eu digo, você prefere ficar em casa, vendo pela televisão, você passa ouvindo pelo rádio, do que você ir para lá. Verdade. O não ir lá é por causa da violência. Por causa da violência. Verdade. Grande. O senhor quer falar mais um pouco das fotos? Das fotos que eu te mostrei? Sim. Não, eu mostrei aqui, né, sobre a gente jogando pelada no Maracanã, jogando pelada no Estádio das Laranjeiras, e histórias, né, ainda como apresentador de cantores, né, muitas coisas, muitas histórias. Como é que o senhor ainda escuta rádio hoje? Ouço rádio, claro. Eu fui criado no rádio e escuto rádio, entendeu? O que o senhor pensa lá do futuro? Sendo apenas o seguinte, que o rádio já não é mais como antigamente. Sim. Você passava pelas ruas, as barraquinhas, camelôs, o rádio estava ligado. O AM praticamente não existe mais. Né? Então as rádios todas foram para o FM. E você ouvia rádio toda hora, programas políticos, debates, né? Músicas principalmente. Né? Eu fui músico. Sou músico, mas já não... Com 18 anos eu parei de tocar. A minha banda se chamava Os Psicodélicos. Eu era baixista, né? Tudo de Nilópolis, aí, Os Psicodélicos. Então, eu tive o privilégio de ser músico, mas hoje em casa, eu pegando o violão, nem toda hora eu sei tocar mais, nem toda a música que eu toco mais. Mas, rapaz, o rádio é uma coisa interessante, eu sinto muito falta do rádio. E às vezes você quer comprar um rádio, e você não encontra mais, não tem mais. Muita dificuldade. Tudo hoje em dia é pendrive, não sei o que lá, o futuro da rádio, o que o senhor acha, assim, que vai continuar? Pode ser que de repente um tempo acabe, porque hoje o futebol está muito exclusivo na TV. Na TV, né? Exatamente. Eu lembro que no meu tempo lá de garoto, né? Rapaz, para você poder ver um jogo na televisão, quando tinha um jogo, você soltava fogos, porque era raro. Exatamente. Hoje não, hoje você é... Foguetório, rapaz. Verdade. Às vezes eu estou ouvindo também jogo do Flamengo, né? Estou ouvindo. Aí marca o gol. A minha preocupação é porque eu quero ouvir foguete. Não tem. Porra, que isso? Eu fico, né? Magoado com isso. Como é que pode, rapaz? Não tem. Alguma coisa está acontecendo, que o torcedor está indo para outras coisas, ele fica sempre na internet, né, que é normal agora, mas ali ele não leva o foguete dele para explodir.
Rapaz, é muito triste isso aí, né? Sente É falta. lamentável É mesmo. o mundo que está mudando, né? A cultura que está mudando. Futebol internacional, o senhor acompanha muito? Ou não? Às vezes. né? Eu estava vendo agora o Real Madrid com mais de 3-0. Pô, Nossa. brincadeira, rapaz. Só golaço que tomou. Não, 3. Pô, rapaz, eu fiquei com pena do Vinícius Júnior, né? Que a galera também começou a encarnar. Aliás, um recado Foi lá o para jogo ele. da Champions, né? Aliás, um recado para o Luiz Júnior. Muitas vezes, ele sofrendo as consequências da torcida, porque ele está provocando também. Marcou o gol, comemora ali, só levanta os braços para alto, agradece a Deus e tal. Agora ele vai lá e começa a fazer alguma coisa, sabe? Aí a torcida fica magoada com isso. Não é para ser assim. É ação e reação, Porque né? ele já sabe que vai acontecer. Verdade. Isso. Não evita essa Falando provocação. Sim, falando ainda lá da questão de rádio, era engraçado, né, esse negócio de rádio, porque quando eu ouvia o jogo também pela rádio, você tinha que imaginar mais ou menos o que o cara estava realmente fazendo, porque o narrador falou onde estava. Às vezes, tipo assim, o cara estava na intermediária, mas o cara tinha que levar uma emoção como se a bola estivesse já no gol. E, pô, você ficava tipo que imaginando falta e sai rolando não sei o quê. Então, assim, cara, era bem legal, porque assim, você botava a tua cabeça ali para poder ela funcionar. Pô, peraí, como é que foi esse lance, né? Porque você só ouvia. Não, mas então exatamente. Né? Bem legal. Mas você, voltando aí aos tempos que a gente viajava muito com os clubes, né? Para os jogos, aconselhei muitos jogadores que à noite, assim, nos hotéis da concentração, eles chamavam as meninas para ir para lá, né? E eu aconselhava, cuidado, cara, você vai ser punido por isso aí que você está fazendo, hein? Cuidado. Rapaz, muitas coisas. Faz uma pergunta, irmão. Seu Geraldo, Jairzinho. Jairzinho é um grande ponta, né? Jairzinho. É engraçado que você passa aí, falar uma coisa nas farmácias, tem um comercial de farmácia que eu penso que é o Jairzinho que está fazendo aquele comercial. Não sei se com a netinha dele, o rapaz perguntei para a pessoa, você é o Jairzinho? Ele falou, não é não, mas grande ponta do Botafogo, fez história, né? Jairzinho. Gente fina. Seu Geraldo, satisfação tê-lo aqui, tá? Muito obrigado mesmo aí, tá? Gratidão. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal Amarrando a Chuteira. Tá tá? certo. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade aí para a gente poder conversar. Saiba que esse canal está sempre de portas abertas aí para o senhor. Deus abençoe, tá? Longas e muitos anos de vida para o senhor. E vambora. André domina a bola pelo lado direito, rolou a bola ainda para Thuram, preparou, chutou, mandou gol! Thuram vai lá e comemora, dizendo pra galera, vai ter festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rolar, muita coisa para comer aí. Quase que eu falo outro negócio. Satisfação imensa, Geraldo. Eu sou fãzaço do senhor, o senhor sabe disso. Um abraço. Tenho um carinho, uma admiração pelo senhor. Também tem jogado com o seu filho, né, o Thiago, e a gente já se conhece já há bastante tempo. E eu fico bastante feliz em tê-lo aqui conosco, que as portas estão abertas, juntos, tá? Né? Muito obrigado mesmo, tá? Aqui Nilópolis é uma terra maravilhosa, né? Com certeza. Só para fechar, eu vim para Nilópolis com essa idade de 5, 6 anos e até hoje, né? Foi para outros lugares, mas tive que voltar, ia e voltava. E apesar de morar no Cosmorama, lá no bairro Mesquita, ali, mas eu não vivo sem Nilópolis, não. Tem história nessa cidade maravilhosa. Sempre a gente se esbarra aqui, cara. Pô, legal, bacana. Né? Galera, obrigado pelo carinho aí, tá? Não se esqueça de inscrever no canal, siga a nossa página lá no Instagram, vambora no meu, do seu, do nosso canal. Amarrando a Chuteira! Rapaz, ele é irmão gêmeo do Alex Escobar, né?